Então eu acho que esse tema é muito importante para nós. Mas antes de iniciar nesse tema, eu queria que vocês olhassem comigo Deuteronômio capítulo 4 e saísse da forma física de ler e olhasse com os olhos espirituais o que está acontecendo diante dos nossos olhos e nós não temos percebido. Um sinal muito profético está descrito aqui na Torá, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, que tem se concretizado nos nossos dias e tem passado despercebido aos nossos olhos. Presta atenção comigo, olha só. Irmãos, hoje como está vazia a congregação, qualquer conversa fica parecendo um zuído muito alto. Deuteronômio capítulo 4, no verso 27 diz assim, presta atenção comigo. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem nem ouvem, nem comem nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, e quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Pois o Eterno, o teu Deus, é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais te dar. Presta atenção aqui, a partir do verso, deixa eu só olhar aqui, olha só, o verso 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E o verso 29, então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o achará quando buscares de todo o teu coração. Quando estiver em angústia e todas essas coisas te acontecerem, então nos últimos dias voltarás ao Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. Aqui existe uma profecia de Moisés, onde Moisés estava dizendo que por causa do pecado da nação de Israel, os filhos de Israel seriam espalhados pelas nações, pelos quatro cantos da terra, e que nos últimos dias, os filhos de Israel seriam novamente, retornariam para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Isso aconteceu em 1948, aproximadamente há 70 anos atrás. Irmãos, Israel, depois de 2000 anos de andar, de viver diante dos quatro cantos da terra, hoje você encontra o território de Israel, a terra de Israel estabelecido, e isso é uma promessa, é uma profecia de Moisés, dizendo que Deus os espalharia sobre a face da terra e que nos últimos dias chamaria de volta, retornaria a nação de Israel de volta à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. O que está acontecendo diante dos nossos olhos é algo palpável, é algo visível de um cumprimento de uma promessa de Deus. Se você encontrar, você poderia questionar a Bíblia em vários pontos antes de 1948, quando a nação de Israel estava espalhada e o território de Israel não estava, o Estado de Israel não estava estabelecido. No mês de maio de 1948, o Eterno, por ouvir a oração do seu povo, ele retorna à nação de Israel novamente para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Francisco, o que isso tem a ver conosco? Muito a ver. Porque essa profecia, essa promessa de Moisés, que quando eles clamarem e eles se humilharem, o Eterno retornaria eles novamente para a sua terra, é um processo, é algo gradativo, é algo que aos nossos olhos passa despercebido, mas é um cumprimento da promessa de Deus aos filhos de Israel. E você é totalmente participante desse chamado, irmãos. Se você for comigo em Romanos capítulo 11, vão lá e aí nós vamos adentrar no nosso estudo. Romanos capítulo 11. Parece pouco, Israel foi expulso, o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70, e Israel foi expulso no ano de 130, se eu não me engano, de Jerusalém.
completamente os judeus foram expulsos de Jerusalém e da terra de Israel. Depois de aproximadamente 2000 anos, a nação de Israel retorna para a terra prometida aos pais. Isso não acontece de forma física. Esses 2000 anos de exílio, esses 2000 anos de distanciamento na terra, algo no mundo espiritual aconteceu para que o Eterno novamente recolhesse a nação de Israel e estabelecesse o Estado de Israel. E aqui em Romanos capítulo 11, diz assim, olha só que interessante, irmãos, esse texto. Todos conhecem, né? Mas é bom a gente entender ele a fundo. Diz assim, digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que diz a escritura de Elias, quando clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu sobrei e busco tirar minha vida. Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Essa congregação, você trabalha para algo profético. Você trabalha para a unidade entre judeus e gentios, assim como era a igreja do primeiro século, onde judeu e gentil vivia de forma harmoniosa conforme os princípios estabelecidos na palavra do Eterno. Você está estabelecendo para resgatar isso, porque quando você começa a ler Romanos capítulo 11, José, você já quebra todo aquele paradigma de que diz que a igreja substitui Israel, que existe a doutrina da substituição ou do dispensacionalismo. É uma doutrina que diz que a igreja, ela substituiu todas as promessas que Deus estabeleceu para a nação de Israel. E aqui Paulo começa dizendo, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, também eu sou israelita. Deus não rejeitou o teu povo que antes escolheu. Se você for em Jeremias capítulo 31, diz que se você olhar as leis fixas do céu, olhar que existe o sol iluminando o dia, a lua iluminando a noite, se essas leis fixas deixarem de existir, e se você puder medir a extensão dos céus, então deixará de Israel ser uma nação diante da minha presença. Ou seja, quando o Eterno chamou a nação de Israel, Ele chamou para um propósito, na qual eu e você fazemos parte. Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu. Se você continuar a ler, diz assim, nós paramos no verso 6, né? Se porém é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa deles em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se os olhos deles, para que não possam ver, encurve-se continuamente as suas costas. Digo, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para provocar ciúmes neles. Pois a sua queda trouxe salvação aos gentios. Se existe a palavra de Deus na Itália, se existe a palavra de Deus na Europa, se existe a palavra de Deus na América do Sul, se existe a palavra de Deus na América do Norte, se existe a palavra de Deus no Oriente, aonde você quiser colocar, é porque houve uma queda estabelecida pelo Eterno, para que as nações pudessem conhecer o Machia, o Salvador do universo, e pudessem retornar ao único Deus. É o que diz aqui a palavra, que o endurecimento veio para que haja salvação para todos. Olha o que Paulo fala. Se a sua queda veio a salvação aos gentios para provocar ciúme neles, ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar os ciúmes do meu povo e salvar alguns deles. Olha o verso 15. Pois se a sua rejeição
é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se a rejeição dos judeus para com Yeshua HaMashiach trouxe salvação para o mundo, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Itália, para o Japão, para a China, se a sua queda trouxe salvação, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E o que quer dizer, pastor Lúcio, a vida dentre os mortos? Quer dizer a volta do nosso Mashiach. Quer dizer o retorno do nosso Messias. Pois Ele é a luz do mundo, Ele é a vida. É nele que nós temos vida. Então, quando Paulo está falando que a rejeição trouxe riqueza para o mundo, quanto mais a sua admissão, quanto mais eles passarem a crer em Yeshua como Messias, senão a vida dentre os mortos. Então, trabalhar para a unidade de judeus e gentios é um propósito no coração de Deus. Restaurar a igreja cristã é um propósito no coração de Deus, irmãos. É um propósito. O Rabino Marcelo veio aqui semana retrasada e ele disse: eu não vejo Yeshua voltando hoje, por mais que não sabemos o tempo, só o próprio Pai que sabe, porém não vemos, porque nós não vemos essa unidade estabelecida. Hoje quer o gentio transformar um judeu em gentio, quer um judeu transformar um gentio em judeu e vira uma bagunça. E Paulo fala que cada um tem que estar conforme foi chamado, o judeu sendo judeu e o gentio sendo gentio. Essa congregação é uma congregação que tem descendentes de judeus e querem viver como judeus, e tem irmãos que não são descendentes e querem viver como querem viver, tendo uma referência bíblica, judaica, mas não se convertendo ao judaísmo, não se fazendo como os judeus. Eu falei que as tradições que aqui cumprimos são apenas tradições. Você pode ser participante? É evidente que sim, mas o fato de você participar ou não te faz melhor diante de Deus. Pode ser benéfico espiritualmente para você, mas não te faz melhor. Então, trabalhar para essa unidade é trabalhar para a volta do Messias. Hoje existe, você imagina um judeu ouvindo pregar o evangelho de Yeshua. Aí, vamos imaginar aqui a rotinha, vou pegar o pastor José, né? Pastor José é um judeu ortodoxo, obediente desde o nascimento da Torá, da lei de Moisés, ensinado dentro das tradições judaicas, dentro dos ensinamentos dos seus pais, conforme Paulo, Atos capítulo 24, verso 14, que conforme o caminho a quem vocês chamam de seita, assim sirva o Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Na Torá e nos profetas. Aí chega Paulo, chega o pastor José, que foi criado dentro dos princípios, ele fez uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, quando ele falou assim: nascer, venishmar, tudo que o Senhor falou faremos, e Deus falou que esses mandamentos são eternos, que eles devem cumprir. Aí chega eu, fala: pastor José, vou chamar pastor, né? Rabino José, aceita Jesus. Por que você está com esse equipar, pastor, ou Rabino José? Tira isso, Jesus veio para te salvar. Sai dessa tradição, esquece do Shabat, esquece da Torá, esquece da sua tradição. Você deixou de ser Israel, agora você é igreja. Que pregação, hein? Maravilhosa. Transformou o judeu, transformou em raiva, transformou em perseguição, transformou em antissemitismo. Da mesma forma como o judeu não tem direito de converter um gentio ao judaísmo, e Paulo, Pedro era totalmente contrário a isso, nós não temos por obrigação convencer um judeu a se voltar nesse princípio. Esse não é os princípios dos nossos pais. Quando Pedro ia pregar para o gentio, a mensagem era uma mensagem contemporânea, uma mensagem familiar, uma mensagem que eles entendiam. Lembra de Estevão? Quando Estevão vai começar falando da fé, aqueles homens querendo apedrejar Estevão, quando começa a falar lá em Atos capítulo 7, ele começa a falar assim: ei, nasceu de uma virgem chamada Miriam, Maria, e de seu esposo José, um filho chamado Yeshua HaMashiach, Salvador do mundo. Ele nesse momento, ele acabou com a nossa religião e criou uma nova religião, e agora nós somos cristãos. Foi essa a fala de Estevão? Não, Estevão, para falar de Yeshua, ele começa a falar lá de Abraão.
E Deus chamou o nosso pai Abraão, que assim veio Isaac, de Isaac veio Jacó, que de Jacó vieram os patriarcas, que desceram ao Egito, e Deus, vendo o sofrimento do seu povo, levantou um líder chamado Moisés, e Moisés liberta o povo do Egito, aí levanta os profetas, e esse profeta foi aquele que prometeu o Mashiach. Ele fala de um passado para contar o presente, ele conta o presente com uma história viva. Ele não fala de uma nova religião, ele não fala de uma nova concepção, ele fala da história dos seus pais, ele fala, esse é o Mashiach prometido aos nossos pais, aos nossos pais. Ou seja, a mensagem era familiar. Eu ensinei isso aqui da última vez. Quando os judeus ouvem falar de Yeshua, eles falam assim, o que faremos para alcançar a vida eterna? Atos capítulo 3. Aí Pedro falou assim, arrependei-vos. No hebraico essa palavra é, façam uma techuvá. Qualquer judeu que ouvisse essa palavra techuvá, ele sabia que Pedro estava chamando, para que ele retornasse aos princípios da palavra, e que o Messias seria o responsável a levar a nação de Israel de volta à palavra de Deus. Então quando você vê judeu tentando convencer gentil a ser judeu, e gentil convencendo judeu a ser gentil, vira uma bagunça que foge do princípio, e aquela parede da separação que Paulo fala em Efésios 2 que foi quebrada, ela voltou a ser erguida pelos homens. Infelizmente voltou a ser erguida pelos homens. Aí você imagina um judeu que ouviu falar, não, o dia é o Shabat, onde Deus criou os céus e a terra, e agora é o domingo. Irmãos, a gente precisa entender que nós recebemos um chamado para estabelecer de volta esses princípios. Qual que é a pedra angular dessa congregação? Yeshua HaMashiach. Não deixaremos de falar dele. Nós confiamos nele como nosso Mashiach. Nós cremos em Deus como o único e o seu Filho a quem enviastes. Mas nós vamos falar dele dentro do seu verdadeiro princípio, sem abrir mão da sua fé, sem abrir mão da sua história. Eu já contei essa história e eu acho ela maravilhosa. Desculpa repeti-la. Eu estava vendo um filme judaico da Segunda Guerra Mundial, e de repente um judeuzinho pequeno, com aquela estrela amarela que Hitler mandou colocar para identificar os judeus, ele é expulso de um restaurante ou de uma escola, se não me engano, de uma escola. Aí de repente quando o diretor expulsa ele da escola, lá no fundo da escola tinha um crucifixo, com Yeshua pendurado, né? Aí ele olhou para aquele crucifixo, falou para o amigo dele, engraçado, ele está expulsando os judeus daqui, tem um judeu crucificado lá, ó. Se ele tivesse aqui, falando de Yeshua, se ele tivesse aqui, ele também estaria com a estrelinha amarela. E é verdade. Pergunta para um presbiteriano se ele sabe que Jesus é um judeu. É lógico, é evidente que tem. Para um irmão da Maranata, para os nossos irmãos amados da Batista, que nós tanto amamos os nossos irmãos. Não somos os detentores da verdade, eles também não são, cada um tem a parte da verdade, que nós precisamos nos juntar, para que o corpo do Mashiach se complete. Nós temos a mania de condenar os católicos, eles fazem parte do corpo. Não professam Yeshua como Messias? Professam. Talvez você seja uma parte do corpo mais saudável, mas a sua parte é ajudar essa parte que está menos saudável. Será que a gente consegue compreender isso? É isso que é viver como um corpo. Então trazer essa mensagem de Yeshua como um judeu, como a sua verdadeira característica, não é abandonar a fé nele, mas é falar aquilo que é verdadeiro e que precisa ser dito, irmãos. Eu tenho um relacionamento com os pastores aqui de Vitória, vocês sabem disso, mas nós não abrimos mão de falar da nossa fé. Querem ajuda sobre a fé? Esse dia teve um pastor pedindo, podemos ajudar, mas vamos te ensinar a fazer dentro dos padrões bíblicos. Não é só chegar lá num dia qualquer. Uma vez eu e o pastor José fomos na festa da Páscoa. Olha como é a mentalidade das pessoas. A festa da Páscoa foi comemorada em setembro. E dentro dos princípios judaicos, ela é celebrada entre abril e finalzinho de abril e início de maio. Aí nós fomos lá em setembro, nós perguntamos a eles, por que vocês estão celebrando Páscoa em setembro? Eles falaram assim, é porque nós saímos do Egito, que era a igreja tal, que era outra denominação,
e agora nós fomos libertos dessa denominação. Então, para demonstrar a nossa liberdade, nós estamos celebrando essa data, a libertação, e nós estamos celebrando a nossa Páscoa. Imagina, pastor Lúcio, imagina esses irmãos, e você tem que ver que coisa linda que era. Eles tinham um sítio, na qual eles traziam todos os frutos de Israel, todos os frutos, danças típicas de Israel, tudo em hebraico, cantando. E eu, o pastor José, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, esses irmãos da outra denominação que vão ouvir isso, como que eles vão se sentir ofendidos? Olha como que é o princípio, eu pego aquilo que é bíblico e trago para dentro da minha realidade. Vamos viver aquilo que é bíblico. Aqui nessa congregação nós ensinamos isso. Francisco, eu não tenho condições de trabalhar no Shabat. Irmãos, você pode guardar o dia que você quiser do Senhor, o que Paulo fala. Guarde o dia que você quiser, mas nenhum dia tem a bênção igual ao do Shabat. Nenhum dia. O domingo não tem a bênção estabelecida do Shabat. A segunda não tem a bênção estabelecida do sábado. O dia que o Eterno abençoou e santificou é o Shabat. Eu sempre falo aquela questão, quando foi um pastor que falou isso comigo, né? Ele falou assim, eu não guardo o Shabat não. O sábado eu não fui criado por causa do sábado, é o sábado que foi criado por causa de mim, para que eu vou guardar o sábado? Eu falei, pois bem, pastor, então larga a sua mulher, porque você também não foi criado por causa dela, mas ela foi criada por tua causa. O que quer dizer? Se Deus criou a mulher para o homem, é porque Ele percebeu que algo no homem faltava, que Ele deu à mulher. Quando Deus criou o Shabat para o homem, algo no homem faltava, que Deus deu o Shabat para ele. Francisco, eu trabalho no sábado, e eu não posso estar aqui, sem problema nenhum, irmãos. Vai no teu coração, trabalha no Shabat, mas fala, Senhor, eu sei que Tu és o Deus do Shabat. O meu Messias, Yeshua HaMashiach, falou que Ele é o Senhor do Shabat. Eu tenho que sustentar a minha família. Eu preciso de ter o pão sobre a minha mesa. Abençoe-me nesse dia, porque eu não o guardo, porque eu não tenho condições. Mas o Senhor, que é o conhecedor dos corações, um dia me deu o privilégio de guardar o Shabat. Muda a oração? Muda o sentido? É assim, irmãos. Aí nós queremos estabelecer a unidade com os judeus, falando que Deus substituiu o sábado e o domingo, a igreja substituiu Israel, que esses princípios foram deixados para trás, que hoje é a igreja detentora da verdade. Dessa forma nós não vamos restaurar nada. Todos os anos nós temos o rabino Yosef Shula, depois de 2000 anos, uma sinagoga, 100% de judeus crentes em Yeshua HaMashiach em Jerusalém, foi estabelecido pelo Bet Din de Israel. Shula ficou 10 anos pedindo para aceitarem ele como judeus, descendentes de crentes em Yeshua, eles chamavam eles de cristãos. Mas quando eles entraram na sinagoga, viram o Sefer Torá, viram que eles guardam a Torá, viram que eles obedecem os princípios judaicos, eles foram reconhecidos como judeus crentes em Yeshua HaMashiach. Isso é estabelecer e retornar ao princípio da fé. Irmãos, quando a gente fala de relacionamento entre judeus e gentios, deixa eu só pegar um pouquinho de água. Desde o princípio do coração de Deus, era o propósito de abençoar as nações. Você lembra lá em Gênesis capítulo 12, que quando Deus chama Abraão, que é o pai da fé, que dele descendeu Isaac, e de Isaac veio a descendência de Israel, ele chega e fala assim, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. O princípio, desde o princípio, o Eterno tinha no coração levantar a nação de Israel, para que a nação de Israel fosse instrumentalidade, para que Deus pudesse abençoar as nações. Isso é uma verdade? Se cumpriu? Se cumpriu. Se você for nos nossos irmãos Maranata, eles vão dizer, por mais que tenham divergências, por mais que tenham opiniões diferentes que nós temos,
mas você vai ver que eles declaram que servem ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Se você for nos nossos irmãos da Batista, a mesma coisa. Os nossos irmãos da Católica, a mesma coisa. Os nossos irmãos da Presbiteriana, o Deus de Israel. Ah, Francisco, mas o Deus de Israel foi abençoado. Quem disse a você que não existe salvação para os nossos irmãos? É lógico que tem. Fazem parte do Mashiach, fazem parte do corpo. O Deus de Israel eles professam. Deus prometeu e cumpriu, levantou a nação de Israel e assim abençoou as nações da terra. No período de Moisés, as nações eram reconhecidas pela força do seu exército e pelos seus deuses. Existiu o Deus do Egito, existiu o Deus da Pérsia, existiu o Deus sírio, existiu o Deus grego, existiam os deuses. Mas é o Deus de Israel que se levantou, a única religião, vamos dizer assim, ou o único povo que tinha a crença e que existia a concepção de um Messias, era a religião judaica. Então quando nós pegamos o Mashiach e pegamos para nós, recebemos uma herança judaica. Paulo diz que nós somos filhos de Abraão conforme a promessa. Eu já ensinei isso aqui a vocês. A primeira frase da Brida Hadashah, que é o Novo Testamento, está em Mateus capítulo 1, verso 1. Que ele fala assim: eis a genealogia de Jesus, Yeshua HaMashiach, filho de Abraão e filho de Davi. El Toledot, em hebraico seria bem Abraão, bem Davi. Eis as gerações dos filhos de Abraão e dos filhos de Davi. Por que filhos de Abraão e filhos de Davi? O chamado para as nações está em quem? Abraão. Por isso que Paulo fala que os gentios são filhos de Abraão. Lá em Gálatas ele diz, capítulo 3, capítulo 5, vós sois filhos de Abraão. Porque o chamado para as nações está lá em Abraão. Deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas as famílias da terra. Os filhos de Davi se refere a quem? A casa de Davi. O primeiro versículo apresentando Yeshua à humanidade, fala do chamado para as nações e fala dos chamados para a casa de Israel. Então aqui quando você olha, o princípio no coração de Deus estava a levantar a nação de Israel para que abençoasse as nações. Em Mateus capítulo 8, e aqui eu quero te mostrar, quando a gente fala da relação de judeus e gentios, irmãos, eu quero primeiro mostrar a relação entre Jesus, entre Yeshua HaMashiach e os gentios. Se você pegar situações que gentios, que Yeshua está conversando com os no Novo Testamento, se eu não me engano, são 4 situações. Pelo menos é que vem na minha mente, tá? Talvez tenham mais. Mas se chegar, chega a 5, não passa disso. Entre que gentio está conversando Yeshua está conversando com o gentio. Eu lembro do caso do centurião, eu lembro da mulher no poço de Samaria, eu lembro da cananeia, que ela chega, que nós vamos falar aqui dela, e eu não lembro mais de outro caso. Agora vieram 3. Mulher samaritana eu já falei. Então eu lembro de 3 casos que vêm aqui na cabeça. E eu quero te mostrar que nesses 3 casos, pelo menos nesses 3 que eu coloquei aqui, vieram e Yeshua fala, ele cita o chamado da nação de Israel. Nesses 3 casos que ele lidar com os gentios, que ele está conversando, ele cita o chamado de Israel. Olha só, Mateus capítulo 8. Aqui em Mateus capítulo 8, é a única vez que ele fala do chamado da nação de Israel de uma forma negativa, de alguma punição que haverá, né? Porque alguns não compreenderam. Mas os outros 2 ele fala de forma positiva. Mateus capítulo 8. Verso 5 diz assim, ó. Assim que Yeshua entrou em Cafarnaum, aproximou-lhe dele um centurião implorando, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Yeshua, eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Diz-me somente uma palavra e o meu criado será curado.
Pois eu também sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Yeshua, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente, ele está falando aqui dos gentios, dos goíns, né? E do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. Aí ele fala aqui do chamado de Israel, olha o verso 12. Os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Os israelitas, a nação de Israel. Porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Yeshua ao centurião, vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado foi curado. Outro texto semelhante, fala em Mateus capítulo 15. Passe um pouquinho suas folhas. Mateus 15, verso 21, diz assim, ó. Eu já ensinei isso aqui para a congregação, eu quero ensinar aqui para outras pessoas. Olha aqui o capítulo 15. Verso 21 diz assim, ó. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha a resposta de Jesus. Olha Yeshua falando do chamado da nação de Israel. Respondeu ele, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, pare e raciocina comigo. Aquela mulher pedia algo a Yeshua, ele não estava atendendo, porque algo impedia ele de agir. Algo impedia ele de agir. E ela falava, Yeshua, filho de Davi, vamos dizer que seria isso, né? Yeshua, filho de Davi, minha filha está endemoniada. E os discípulos ouvindo ela gritar, falam, Senhor, despede-a. Ela não para de gritar, e Yeshua fala, eu não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No mínimo, aquela mulher deve ter ouvido essa frase de Yeshua. Vamos continuar a ler. Verso 25. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Yeshua respondeu, ó mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme tu desejas. Presta atenção aqui. Ela chega e fala assim, Yeshua chega para ela e fala, não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela chega e fala, Senhor, ajuda-me. Yeshua fala, minha filha, eu não posso dar os pães que foi dado aos judeus e entregar a vocês os gentios. Eu não posso dar os pães que está na mesa dos senhores e dar aos cachorros. O que essa mulher fala? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que essa mulher faz? Ela se introduz na casa de Israel. Essa é a porta que fez com que Yeshua pudesse ajudá-la. Ela estava fora da casa de Israel, e ela chega e fala assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. O cachorro é da casa ou não é? Ele é da casa. Você tem cachorro em casa, né, pastor Lúcio? Ele é da casa ou não é? Ele faz parte da família ou não faz? Ela se introduz na casa de Israel, ela se torna participante. Lembra-se, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ela diz que ela come das migalhas que caem da mesa dos senhores, ela se introduz na casa. Aí sim Yeshua fala, filha, grande é a tua fé, vá, ela te salvou. Ele se introduz na casa. Irmãos, creia, aquele que está fora da casa de Israel, ele não faz parte do reino dos céus. Não faz parte do reino dos céus, é o que diz Efésios capítulo 2.
Você foi enxertado na oliveira, é o que diz Romanos capítulo 11. Você se torna participante. Antes não tinha Deus, agora passais a ter Deus. Antes não era povo, agora passais a ser povo. Porque através do nosso Mashiach nós nos enxertamos nessa oliveira. E agora você é participante. Antes eram dois povos, agora é o quê? Um só povo. Mas deixou de ser Israel? Não, é Israel, enxertado. Brasil foi enxertado, os batistas foram enxertados, os presbiterianos foram enxertados, os maranatas foram enxertados, os católicos foram enxertados, os luteranos foram enxertados, dentro da oliveira, quer queiram ou não queiram, faz parte, são participantes das comidas que caem da mesa dos judeus. Vou te mostrar mais um exemplo, João capítulo 4. João 4. João 4 diz assim, ó, eu não vou ler todo o texto, que eu tinha colocado aqui do verso 1 até o 42. Mas vamos ver do verso 9. Olha que interessante, irmãos. Esse texto é tão cheio de detalhe, que se eu fosse escrever, tem um texto na Bíblia que para mim é maravilhoso, é lógico que é a história de Yeshua, né? Mas tem 3 textos que vêm na minha cabeça. Um é aquela parte quando Yeshua está, e essa é uma prova mais viva, é lógico que a minha experiência com ele é mais profunda do que isso. Mas se eu fosse detalhar as provas vivas que eu tenho de Yeshua como Messias, é quando ele vai para o jardim orando, fala, Pai, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque isso é a prova viva que ele é o Messias. Porque se fosse por ele, ele não teria ido, mas ele em obediência a Deus, ele vai. Pai, que passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai como Messias, dando exemplo para mim e para você, que a obediência ela tem que ser plena. Outro texto que eu acho maravilhoso é Gênesis capítulo 45, quando Moisés se dá a conhecer os seus irmãos. Eu gostaria de ser uma formiguinha para ter visto aquela cena. E outro texto que eu acho maravilhoso é esse aqui, João capítulo 4. Quando existe o diálogo de Yeshua com essa mulher. E Yeshua quebrou tantos preconceitos, mas tantos preconceitos nessa palavra. Homem que não poderia falar com mulher, judeu que não poderia falar com samaritano. Foram quebrados ali preconceitos de cidadania, preconceitos de nações, preconceitos religiosos, e ele vai, ele entra num diálogo com aquela mulher. Olha que maravilhoso o verso 9, porque se você não olhar o detalhe dele, você vai passar despercebido e vai achar que é um texto qualquer. Primeiro o verso 9 ele fala assim, ó, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus me pede de beber a mim? A pergunta que eu faço, quem disse para essa mulher que Jesus era um judeu? Quem disse, Vaguinho? Ninguém falou. Yeshua só chegou para ela estava no poço, ele sentiu sede e ele quis beber. É lógico que a intenção dele era ter o diálogo com ela. E ele chega através do poço. Aquela mulher olha para ele e vê ele com a vestimenta de quê? De judeu. Com uma fala de quê? De judeu. Com expressões o quê? Judaicas. Como tu, sendo judeu, fala comigo? Ele era um judeu, viveu como um judeu, morreu como um judeu, ressuscitou como um judeu, voltará como um judeu, para servir o Deus dos judeus. Como tu, sendo judeu, fala comigo? Ele já quebrou um preconceito aqui de nacionalidade, né? Judeu falar com o samaritano. Vocês foram colocados aqui pelo rei da Síria, se eu não me engano, né? Assírio. Se eu não me engano foi Nabucodonosor. Fugiu na cabeça aqui agora. Aí ele continua, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Yeshua, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, minha filha. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar-lhe, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Yeshua, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vou pular um pouquinho, tá, irmãos?
lá no verso 15 diz assim: disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu beba e não tenha mais sede, e nem precise vir aqui para tirá-la. Olha o que ela está falando, presta atenção aqui em mim. Yeshua está falando que vai dar uma água viva. Aí ela se interessa, porque ela olha o negócio fisicamente. Deve ser cansativo ir lá no poço pegar água, puxar o balde, fazer todo aquele trabalho, e não deveria ser pouca água. E aquilo era pesado para uma mulher fazer o serviço. Ia até o local que era necessário, depois voltava de novo. E Yeshua fala assim: eu vou te dar uma água que você não vai querer beber mais, porque você não sentirá sede. Como que eu faço para beber essa água? Ela faz a pergunta de Yeshua. E Yeshua vai responder da forma mais amorosa e saiba que existe na face da terra. Ele sabe que para beber aquela água, algum pecado aquela mulher tinha que impedia ela de beber a água da vida. E ele começa a fazer com que ela perceba qual o pecado que está impedindo dela beber essa água. Só que ele fala isso com amor. Ele não fala isso pontando o dedo. Ele não fala isso questionando, mas ele fala isso com um olhar de misericórdia. Eu vou te mostrar aqui na frente, ó. Ele diz assim, ó: respondeu ela, não tem, olha o verso 16, disse-lhe Yeshua, vou voltar ao 15 de novo para a gente não perder o fio da meada. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para tirá-la. Você quer a água da vida? Peça a Yeshua HaMashiach. Peça, e ele vai te mostrar o que é necessário para ter a água da vida. E essa mulher, e ele chega e fala assim, disse-lhe Yeshua: vai, chama teu marido e volta aqui. Vai, mulher, chama teu marido e volta aqui. Olha a resposta dela. Respondeu ela: não tenho marido, disse-lhe a Yeshua. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tem maridos, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha para mim, irmãos. Quando Yeshua pede ela para chamar o marido dela, e ela fala que não tem marido, Yeshua fala: dissestes bem, pois já tiveste 5, e o que agora tem não é teu, se não é dela, é de quem? É de outra. Se não era dela, era de quem? Era de outra. Essa mulher estava em quê? Em adultério. Ele mostra o pecado dela sem apontar o dedo, sem falar: sua adúltera, sua pecadora, você quer a água da vida? Só que você está num motel em adultério, você está em pecado. Olha a forma mansa que ele mostra o pecado dela, sem ofendê-la, sem tirar dela a compreensão de raciocinar, sem se sentir envergonhada, sem se sentir constrangida de dialogar, de conversar. Ele chega para ela: chama teu marido, minha filha, vai lá, conversa com ele. Mas eu não tenho, Senhor. Dissestes bem, minha filha, pois você já tiveste 5, e o que agora você tem não é seu. Na hora que ele conta algo que ela estava escondendo, ela fala: vejo que és profeta. Irmãos, olha o detalhe desse texto. Olha como Yeshua entra no coração dela devagarzinho, até que lá no final da história, essa mulher passa a crer no Messias. Vamos continuar lendo a história, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha que interessante essa parte. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Volta aqui para mim. Os samaritanos, se você olhar lá o texto, que eu não me lembro, eu devia ter pego para mostrar para vocês de forma mais clara. Quando os judeus foram levados em cativeiro pelo rei da Babilônia, a nação de Israel ficou desocupada de povos. O rei, eu não lembro qual foi o rei, ele manda as pessoas que habitavam no seu reinado, que fazia parte da sua província, para que habitasse no território de Israel. E esses que habitaram no território de Israel eram os samaritanos. O texto lá no Antigo Testamento, lá na Taná, diz que eles passaram a crer no Deus de Israel, porém continuaram com os teus deuses, continuaram adorando os seus ídolos. Os samaritanos criam no Deus de Israel, criam em Abraão, de Isaac e Jacó, tanto que ela chama aqui de Jacó de seu pai, nosso pai. Eles criam dentro do Deus de Israel, porém tinha a sua concepção. Os judeus tinham a sua e os samaritanos tinham a deles. Aí ela chega para Yeshua e ela pega a concepção da religião dela e a concepção que os judeus têm e faz uma pergunta. Aqui está a pergunta, ó.
Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém. Que monte que ela se referia? Era um monte que Moisés estabeleceu para pronunciar as bênçãos para a nação de Israel. Os samaritanos acreditavam que lá era o monte de adoração. Lá era o local de adoração. Só que os judeus criam e creem até hoje que é em Jerusalém. Aí ela faz essa pergunta. Olha a resposta de Yeshua. Ele fala a verdade sem ocultar a verdade, mas de forma amorosa, e ele mostra o chamado da nação de Israel. Por isso que eu te falei que nessas 3 histórias está o chamado da nação de Israel. Olha aqui, ó. Disse-lhe Yeshua: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pois vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de quem? Dos judeus. Ele não estava falando só dele, ele estava falando dele, mas de um complemento. Ele estava falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Salomão. Ele estava falando de Isaías, Ezequiel, e ele estava de Daniel. Estava falando de Malaquias, de Zacarias e dele. Ele estava falando de uma história. A salvação vem dos judeus. Minha filha, a sua religião diz que é isso, nós dizemos que é isso. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de nós. É assim, de forma mais clara. Aí esclareceu a dúvida. É aí que está o problema. Sabe o que nós fizemos? Olha como que é a história que eu falei que é difícil. Imagina o José, o rabino José, como um judeu ensinado dentro dos princípios judaicos, aprendeu a servir. Quem já foi em Jerusalém, você vai orar no Muro das Lamentações, no Cotel. Você pega uma criancinha de 2 anos, 3 anos, ela encostada com a carinha dela lá no muro, clamando, pedindo perdão a Deus e orando para que Deus abençoe a nação de Israel. E o pai dela está a 100 metros de distância, ela está lá sozinha orando. E você não vê 1 ou 2 não, você pega um monte de criança lá orando, sem ninguém forçá-la. Desse tamanhozinho aqui, ó, desse tamanho. Quietinha lá no Muro da Lamentação. Aí está essa criança que desde o princípio foi ouvindo do Deus de Israel, o Deus que libertou, que chamou Abraão, de Isaac e Jacó, que chamou a Moisés, que libertou do Egito, que ele abençoou, que ele tirou a nação de Israel do Egito. Aí a gente pega esse Deus, pega um Messias profetizado por eles, profetizado pelos profetas, e a gente fala: ei, casca fora, vocês já nos deram coisas boas, agora chega, vocês não são mais povo de Deus. É um chamado difícil de se ouvir, irmãos. É um chamado difícil de se ouvir. Então olha como que é. Yeshua chega para aquela mulher e fala assim: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Paulo lá em Romanos 11, verso 30, diz assim, que eles são inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas, pois os chamados de Deus são irrevogáveis. Vou repetir, eles são inimigos por causa do Evangelho, mas amados por causa dos patriarcas, pois os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus para a nação de Israel é irrevogável. E a única coisa que você pode ser participante é inserindo nesse chamado. Mas Francisco, não creia em Yeshua. Se não crê, foi para a sua bênção. Que se você alcançou a salvação, foi por causa da queda deles. E no momento que eles crerem, aí sim todo Israel será salvo. Mas para isso precisa entrar a plenitude dos gentios. Você sabe o que é plenitude no contexto judaico? Plenitude não é que o chamado de Deus da rotina, o nível espiritual da rotina tem que ser igual ao meu. O meu nível espiritual tem que ser igual ao do pastor José. A plenitude de Deus na minha vida é o chamado que Deus tem para mim se cumprir por completo. O chamado do pastor José na vida dele, aquilo que Deus estabeleceu é se cumprir por completo. Quando Paulo fala da plenitude dos gentios, é o chamado de Deus para os gentios se cumprir por completo. Você sabe como que se cumpre por completo? Eu vou te mostrar aqui outra parte. Aqui eu te mostrei o chamado, como que Yeshua lidava com os gentios, de forma respeitosa, mas sempre enaltecendo o chamado da nação de Israel, sempre, em todos os casos. Agora eu quero te mostrar outra situação.
olha só, irmãos, quando o Sandro tocou num assunto que é interessante, né? Quando Yeshua pede um sinal, os fariseus pedem um sinal para que ele prove como ele é Messias, ele chega e fala assim: eu não vou vos dar um sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? Ele ressuscita. E ressuscitou. Aleluia! A tradição judaica fala que Jonas, quando foi engolido pelo peixe, ele morreu. O Rabino Marcelo ensinou isso, se eu não me engano, foi? Ele morreu e ele ressuscitou quando ele foi expelido pelo peixe. Por isso que Yeshua fala do sinal de Jonas, porque assim como Jonas ressuscitou em 3 dias, eu ressuscitarei. Esse é o sinal maior, o sinal da sua salvação, o sinal do Deus de Israel na sua vida, é Yeshua ressuscitado no meu e no teu coração. Irmãos, quando a gente entende isso, olha só, agora eu quero te mostrar o relacionamento entre os apóstolos e os gentios. Vai lá em Atos capítulo 10 comigo. Presta atenção aqui em mim rapidinho, ó. Atos capítulo 10. Só para que vocês entendam. Eu acho, tem umas concepções judaicas, Sandro, que eu fico maravilhado. O judeu, ele é assim, ó, presta atenção. Às vezes um judeu tem a opinião A, o outro judeu tem a opinião B, e o outro tem a opinião C. O C discorda do B, e o B discorda do A, e o A discorda do C. Todo mundo discordando, mas todos eles respeitam a opinião do outro. E nenhum deles exclui o outro do chamado de Deus. Isso no mundo cristão não existe, infelizmente. É o batista que fala que o batismo é por imersão, é o outro que fala que não deve ser por imersão, é um que fala que pode se falar em língua, é outro que fala que não pode falar em língua, é um que fala que a igreja tem que ser tradicional, é outro neopentecostal, e assim vai. É um que acredita na mesotribulação, outro na pós, outro na pré-tribulação, é um que é pré-minério, e vai história até história, e um exclui o outro. Uma vez eu estava num seminário, numa grande igreja aqui em Vitória, e eu tenho respeito, eu vou mesmo, eu sei que eles têm muito a me ensinar, como eu também tenho para ensinar, como nós temos a ensinar e aprender com eles. Aí eu cheguei lá e ouvi um senhor falando assim: existe uma igreja, uma denominação que é seita. E ele falou que adventista é uma seita. Aí eu vou achar o nome, né? Aí alguém perguntou: mas por que adventista é uma seita? Porque eles guardam o Shabat. Eu falei: ai. Então quem guarda o mandamento é porque é uma seita? Irmãos, olha como é pequeno o ser humano. Nós entramos num pré-julgamento. Quem é esse pastor para dizer que os adventistas são uma seita porque guardam o Shabat? Quem sou eu para dizer que os meus irmãos batistas são uma seita porque acreditam no domingo? Quem sou eu? Se você está numa igreja que prega isso, que existe uma seita para cá, que eles são o dono da verdade, que se você sair você vai morrer, que você vai passar enfermidade, saia logo, porque senão você vai morrer espiritualmente. Saia logo, senão você morre espiritualmente, porque o dono da igreja se chama Yeshua HaMashiach, que é o cabeça dela, é Ele que salva e cura, é Ele que é o cabeça e direciona. Não é para a esquerda, é para a direita, não é para a esquerda, não é a direita, é reto, não é reto, é retornando, é Ele que é o cabeça, Ele que é o cabeça. Atos capítulo 10, eu quero te mostrar aqui o relacionamento entre os apóstolos e os gentios. Diz assim, ó: havia em Cesareia, um homem chamado Cornélio, o outro texto, irmão, estude a palavra devagarzinho. Não vai querer ler por ler, que Deus não gosta disso. Deus gosta de pessoas que leiam e buscam entender. Então olha aqui, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era um gentio? Era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, dava esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, foi claramente numa visão a um anjo de Deus, que aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações, as tuas esmolas, as tuas tzedakah em hebraico, né, têm sido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope,
a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava sob as suas ordens. Havendo ele contado tudo, enviou-os a Jope. Para e pensa, irmãos. Aqui, o texto em verso 1 diz assim, verso 2, desculpa. Ele era piedoso e temente a Deus. Quem eram as pessoas temente a Deus? Existiam três categorias de pessoas que tinham, na maioria das vezes, acesso à sinagoga. Os que eram judeus, isso é fato. Os que eram prosélitos, o que são prosélitos? Pessoas convertidas à religião judaica. E existiam tementes a Deus. O que é o tementes a Deus? Eram pessoas que não tinham convertido à religião judaica, porém tinha muita proximidade com os princípios judaicos. Ajudava as pessoas, orava nos horários judaicos. Aqui você vai ver que Cornélio estava orando no horário judaico de oração. Então, embora ele não era um convertido pela fé, mas ele era um temente a Deus, porque ele cria no Deus de Israel e obedecia aos deuses de Israel e os seus princípios. Se você olhar ali, Atos capítulo 2, você vai ver que existia prosélitos, convertidos. Olha o Atos capítulo 2. Deixa eu ver aqui qual que é o verso. Verso 10. Frígia e Panfilha, né? Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo. Na Bíblia de vocês deve estar prosélito, convertido ao judaísmo. As pessoas que eram tementes a Deus, eram pessoas que não tinham se convertido ao judaísmo, porque para se converter ao judaísmo tinha toda uma regra, tinha todo um processo que não era simples. Era um processo difícil de ser concretizado, mas eram pessoas tementes a Deus. E Cornélio tinha essa característica. Por que eu estou te mostrando isso? Porque presta atenção em mim, pessoas tementes a Deus eram pessoas que criam no Deus de Israel, que amavam ao Deus de Israel e cumpriam princípios judaicos, da oração, da tzedakah, que é ajuda social, de ajudar o órfão, a necessitada, a viúva, de ir ao templo orar, ou de estar próximo das festividades judaicas, de querer ser participante. Esses eram homens tementes a Deus. Quer ver um outro exemplo no próprio livro de Atos? Olha o capítulo 8 de Atos, verso 26. Grave, presta atenção nos detalhes. Os detalhes. Verso 26 diz assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Verso 27, ele se levantou e partiu. No caminho viu quem? Um etíope. Era um gentil? Sim, era um goinho, um gentil. E importante funcionário de Cadence, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os teus tesouros. Olha o finalzinho do verso, leia para mim em voz alta. E para adorar. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Era um gentil que morava a milhares de quilômetros de Israel, que tinha subido a Jerusalém para adorar ao Deus de Israel. Fala, meu amado. O que é eunuco? Eunuco é um homem que ele teve as suas partes procriatórias, íntimas, cortadas, para que ele não possa procriar. Geralmente eles ficavam em alguns palácios cuidando das mulheres dos reis, né? Esse eunuco era um gentil. E você sabe que a Torá proíbe a entrada de eunuco dentro do templo, né? Esse homem estava indo lá adorar. Ele estava indo a Jerusalém adorar o Deus de Israel. Por isso que Felipe, Deus se comoveu tanto com a ação desse homem, que Deus levanta Filipe para que fosse lá pregar o evangelho para esse homem. Era um homem que temia Deus. Volta lá em Atos 10. Você quer ver um exemplo de quem era Cornélio? Olha aqui. Atos 10, verso 22. Olha o verso 22. Eles responderam, Cornélio, aí os homens já tinham chegado a Pedro, e eles explicaram a visão para Pedro.
e ele estava falando para Pedro quem era Cornélio. Aí ele fala no verso 22, eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo, um tzadik em hebraico, e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Deixa eu falar, olha aqui para mim. Uma pessoa que não cumpre a justiça, que não ajuda o próximo, que não teme ao Deus de Israel, que não ajuda o necessitado, que não vive em oração, que não é uma boa pessoa, não tem testemunho dos judeus. Se esse homem tinha testemunho da nação de Israel, porque ele tinha princípios judaicos fortes na sua vida, e ele era reconhecido, e ele era respeitado pela nação dos judeus. Olha os detalhes. E aqui, Cornélio, por isso que eu te mostrei aqui sobre os tementes a Deus. Irmãos, quando você olha, eu ia te mostrar outro texto aqui, mas não para passar. Você vai olhar, presta atenção aqui em mim bem rapidinho, porque eu já estou finalizando, me dá mais 5 minutinhos. Cornélio, quando Pedro tem a visão, se vocês lerem em casa, Atos capítulo 10, quando Pedro tem a visão do lençol, descendo com todos os animais que não é kosher, animais que não se podem comer, deveria ter porco, deveria ter avestruz, urubu naquela visão, ratos, que são animais proibidos pela Torá de se comer, ele olha aquela visão e fala assim: não, Senhor. O Senhor fala: coma. Ele falou: não, Senhor, eu não comerei, nunca pus nada impuro na minha boca, nunca pus. Então essa história que Jesus autorizou comer carne não purificada lá em Mateus é mentirosa, porque Pedro nunca botou algo na boca. Ele responde: nunca botei algo impuro na boca. Quando termina a visão, ele fica meditando. Ele parou e falou assim: o que Deus está me falando não é literalmente aquilo, eu preciso entender. Pedro, ele precisou ter uma visão, e precisou um anjo falar com ele, para que ele pudesse ter acesso aos gentios. Para e pensa, se Pedro, que era o principal apóstolo, principal discípulo de Yeshua, não tinha convivência com os gentios, era porque Jesus o quê? Também não tinha. Essa visão de Cornélio aconteceu 10 anos depois da morte de Yeshua. 10 anos se passaram, irmãos. E Pedro não tinha convivência com gentios. Por que não tinha? Eu vou te mostrar isso. Olha aqui, ó. Verso 9. Eu vou pular um pouquinho, porque senão vai ficar... Deixa eu ver onde está falando que o verso 24 diz assim, ó: no dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para receber, e ajoelhando-se aos seus pés o adorou. Pedro, porém, levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ele imaginou que Pedro era um anjo. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Olha o verso 28. Disse-lhe Pedro: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de um gentil. Deus, porém, mostrou-me que nem a um homem deve considerar comum ou imundo. Pedro não tinha convivência com gentil. Ele conversava com judeu, ele pregava para judeu, ele pregava para prosélito, ele pregava para tementes a Deus. Nem para tementes a Deus aqui ele pregava direito, porque ele chega e fala assim: ó, você sabe que não é lícito. Ele não fala uma licitude pela palavra de Deus, mas pelo senso comum, o que não era comum. Assim como aquela mulher samaritana estranhou Yeshua falar com ela, ele sabia que não era comum. Se não era comum para Pedro conversar com o gentil, porque para Jesus não era. Só que o chamado de Deus era para as nações também. E Pedro teve que entender isso. Só que isso não foi de um estalar de dedo, irmãos. Isso foi um problema sério para a igreja do primeiro século. Ela era 100%, pastor Lúcio, completa de judeus, que conhecia a história da nação de Israel desde o princípio. Lembra daquela criancinha lá no Muro da Lamentação? Eram criancinhas que iam no templo orar. E agora eles tinham que levar a mensagem para os gentios. Pedro não tinha esse costume. E aqui teve um problema sério, que tiveram que fazer uma reunião
lá no centro da igreja primitiva em Jerusalém, que está descrito em Atos capítulo 15. Só para que você entenda, olha o problema de Pedro, olha o verso 11, capítulo 11, desculpa. Ouvir os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com eles os que eram judeus seguidores de Yeshua, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles, Pedro? Você é doido? Vamos dizer na nossa linguagem: Pedro, você está doidão? Você sabe que não é lícito? Você subiu e comeu com gente que não se deve comer, que não se deve sentar. Aí Pedro começa a ensinar a eles não tinham costume também. Judeus crentes em Yeshua, não eram judeus ortodoxos, crentes em Yeshua. Você subiste e sentaste e comeste com ele na mesa? Como que você fez isso, Pedro? Fiz por revelação, meus irmãos. Deus me mostrou através de uma visão, e Deus operou milagres e derramou o Espírito sobre eles. O que eu poderia fazer? No mínimo Pedro deve ter dito isso. Deus está cumprindo a sua promessa prometida às nações, através de Abraão e Yeshua. Vamos levar a mensagem, vamos deixar o preconceito de lado? Você acha que a igreja primitiva era perfeita nos detalhes? Não. Ela tinha imperfeições, Vaguinho, só que a diferença é que ela queria deixar as imperfeições de lado, enquanto a igreja de hoje quer permanecer com as imperfeições. Batista não convive com presbiteriano, presbiteriano não convive com maranata, maranata não convive com católico. Não estou falando de ser ecumênico, estou falando de conviver bem, de amar o próximo, de ajudar, independente de religião. A igreja primitiva não era perfeita, mas quebrava as imperfeições. A igreja de hoje quer continuar na imperfeição. É uma mentira, pastor? É uma verdade. Se você quer viver nesse chamado de levar a mensagem para o judeu, se você quer trazer os gentios dentro desse princípio de judeu e gentil vivendo como um, quebra os preconceitos. A igreja do primeiro século fez isso, e Deus operou grandes milagres. Mas se você quer ser participante do reino de Deus, para encerrar eu quero ler Efésios capítulo 2, eu queria que você ficasse de pé. Efésios capítulo 2 diz assim, verso 11, vamos ler juntos? Portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios por nascimento, e chamados, vamos ler? E chamados incircuncisão, pelo que no corpo se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade, que estava no meio, desfazendo na sua carne as ordenanças. Aqui, em grego, essa palavra é a ordenança humana, não lei dos mandamentos, como está aqui descrita, tá? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, em membros da mesma família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua a pedra angular, a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada no Espírito de Deus.
gentios e judeus vivendo como um só povo. Mas precisamos quebrar a barreira da inimizade. Você sabe que barreira da inimizade é essa? A parede da separação? Dentro do templo em Jerusalém, no período de Yeshua e de Paulo, havia uma inscrição na qual o gentio podia entrar até uma parte do templo. A partir dessa parte, havia uma inscrição que dizia que se qualquer gentio dali passasse, ele seria condenado à morte. A Bíblia diz que Deus levantou a sua casa para que fosse casa de oração para todos os povos. Quem colocou aquela parede de separação foram os homens. Por isso que Paulo fala que foi derrubada as ordenanças de homens, para derrubar a parede da separação, para que os dois povos sejam um. Então você ser um chamado, você foi enxertado na oliveira para ser participante das bênçãos de Israel, e você é co-herdeiro e co-cidadão da promessa para os santos. Amém? Vamos orar? Eterno, nós te louvamos pelas tuas bênçãos, pelo privilégio, Senhor, de estudar a tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos cumprir com aquilo que o Senhor tem estabelecido. Esse chamado de restaurar, Senhor, a igreja do primeiro século, conforme havia no princípio judeus e gentios vivendo como um só povo, é um chamado que declara e anuncia a volta de Yeshua. E nós precisamos estabelecer esse chamado, restaurar já, para que o teu nome venha a ser glorificado. Não deixaremos de ter Yeshua como a nossa principal pedra angular, mas não deixaremos de falar que Ele é o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, como diz a Tua palavra, para que nós tenhamos uma história do nosso Mashiach, e que venhamos preservar essa história conforme o Senhor estabeleceu nas Escrituras. Abençoa os nossos irmãos evangélicos, e nós pedimos a Tua bênção sobre eles, para que juntos possamos caminhar, e o Teu nome venha a ser exaltado sobre a face da terra. Obrigado pelas Tuas bênçãos, e que o Senhor continue conosco durante a semana, até que possamos estar aqui em mais um Shabat, para glorificar e exaltar o Teu nome. É o que nós pedimos e oramos no nome de Yeshua. Amém?